Oi, gente, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, mantendo aí repouso em casa, cuidando de si, da sua higiene, pra gente passar por esse momento aí o mais rápido possível. Gente, então hoje a gente começa aqui nossa primeira videoaula. É algo diferente pra mim, pra vocês, e vamos vendo aí como é que as coisas ficam, beleza? Primeira coisa, pega a apostila e pega o caderno. Não tem como ter essa aula aqui se vocês não tiverem com material, tá? Gente, eu sei que eu já comecei, já falei desse conteúdo, mas como a gente tá parado aí há uns diazinhos, eu acho importante fazer uma retomada, uma revisão. Então, no nosso último encontro presencial, eu comecei a falar com vocês sobre o capítulo 3, capítulo que fala o quê? Da Revolução Russa, na página 33 de vocês. Lembrando, ano passado no oitavo a gente falava muito de revolução. E afinal, lembra do conceito de revolução? Eu tenho uma sociedade que se organiza de uma maneira, e a partir do momento que eu tenho uma revolução, essa sociedade passa a ser totalmente diferente. Ela é transformada a níveis sociais, econômicos, políticos, ela se altera totalmente, beleza? Página 33, a gente tem uma imagem de uma galera, que vocês iam ter que pesquisar quem que é esse povo, né? É a família de um czar, lembra? Czar vem de quê? Vem de reino, né? No caso, o imperador aí. Lembrando que é um império, né? Tem a finalidade de expandir. E é o último czar russo que a gente vai ter, representante da monarquia russa, que é o Nicolau II. E vocês iam ter que buscar informações sobre o que acontece com essa galera. E aí, o que vocês viram? Espero ter feito, gente. Teve tempo. O czar, no caso, ele vai ser assassinado em meios aí de contexto da revolução. Vai ter muita, assim, conversa, né, sobre como que é a morte dele. Vai se falar, no caso, que o corpo das meninas, das mulheres, era muito duro de perfurar. Porque, segundo o que se consta, é que elas guardavam muitas joias no corpo, enfim. Então a gente vai ter uma revolução que, de certo modo, vai ter um caráter violento, tá? Beleza, vira pra mim na página 34. Rússia czarista. A gente então falou na nossa última aula que a gente vai ter uma Rússia que, não diferente de outros lugares lá da Europa, ela vai ter características absolutistas, formação de estados nacionais, formação de monarquia, é um líder absoluto que controla. Porém, esse czar, ele vai passar aí por um processo de não muito agrado social, né, de rejeição. O czar não, vários czares, né, processos aí de rejeição devido a não se importar com a população. A gente vai ter uma população russa que vai ser de característica rural, uma população aí de mais de 80% voltada para trabalho no campo, e esses trabalhadores, eles estão só ficando à margem do imperador, do czar. E algumas medidas que ele vai tomando vai desagradando ainda mais essa população. Na página 35, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente vê que, por exemplo, a questão dessas imagens da página 35 de vocês, esse quadro que a gente analisou. A gente vê aí trabalhado. Lembra, a gente vai ter operariado nas cidades? Vai, mas bem pequenos. Não se compara com o tamanho aí do caso dos camponeses, do número dos camponeses. A gente tem uma população, então, aqui que, por meio dessas duas pinturas, uma de 1870 a 1873 e a outra aqui de 1901, é uma população que não tá feliz. A gente vê isso no rosto deles. E aí, o que vai acontecer? Vai chegar uma doutrina, uma teoria lá na Rússia que vai agradar essa população. É a teoria socialista que eu tinha explicado para vocês. A teoria socialista vai pregar a questão da igualdade entre os povos, o direito de ser igual, o direito de ter direitos. E essa teoria vai chegar para uma população que não tem direitos. Então ela vai agradar o povo russo? Obviamente vai. A gente vai falar mais dele. E lembra lá do exemplo que eu sempre dou para vocês, o exemplo da vaca. A vaca é minha, é o quê? É o capitalismo. A vaca é do Estado, é o quê? O socialismo. A vaca é nossa, eu tô falando de quê? Comunismo. Beleza? Sempre faz a diferenciação. Vira na página 36 os partidos políticos de oposição ao czar. Como eu disse, a população não tá nada contente, satisfeita com tudo que está acontecendo, e ela vai formar uma oposição. Oposição essa formada via partidos.
E aí a gente vai ter a formação de um partido, Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898. E esse partido ele vai ter aí ideais do Karl Marx, né? Que a gente viu que vai ser o grande teórico da teoria socialista, beleza? Só que o que é que vai acontecer? Esse grupo antes unitário ele vai acabar se desentendendo devido visões diferentes e vai ter uma cisão, né, em dois grupos. Eu vou ter de um lado aqui os mencheviques, minoria, e do outro lado bolcheviques, maioria. Os mencheviques são os leite com pera. O que é isso? São os mais moderados. Eles querem mudanças, mas eles querem mudanças aí como a gente pode dizer assim? Mudanças que não sejam tão radicais. Beleza? Aqui na página 36 de vocês, a gente tem aqui o quadrinho azul. O grande líder aqui, o Yuli Martov. Então eles vão querer um processo mais moderado. E o que vai ser uma característica aqui desses mencheviques? Eles vão querer primeiro uma revolução burguesa. Lembra quem que é o burguês? O comerciante, tá? Já os bolcheviques, eles vão ser uma galera hardcore, uma galera radical. Eles não querem revolução burguesa, não. Eles querem revolução socialista. É uma revolução proletária. É o povo tomando os meios de produção. Beleza? E quem que vai ser o grande líder aqui dessa galera? É o Lenin, tá? O Lenin, ele vai... A gente vai falar mais dele agorinha. Ele vai vir com esses ideais socialistas mesmo do Karl Marx para pregar essa revolução. Beleza? Aí a gente vai ter um outro grupo se desenvolvendo meio que à margem, que são os anarquistas, mas aqui nosso destaque é pensar os mencheviques e os bolcheviques, os moderados e os radicais, os burgueses e os socialistas, tranquilo? E aí, como eu disse, o czar, ele toma medidas que não agradam a população. Uma dessas medidas é a guerra russo-japonesa. A Rússia, como um bom império, vai querer o quê? Expandir território. E vai entrar aí em briga com o Japão por causa do território da Manchúria. E aí o que acontece? Perde. Agrada o povo? Não. O povo vai manifestar. O que acontece com esse povo? É morto aí numa avalanche de sangue. Tanto que a gente tem aí esse nome, né? Domingo Sangrento. A neve fica toda avermelhada devido ao sangue da população. Ou seja, repressão demais. Para piorar, a gente tem aí a Rússia presente na Grande Guerra, nosso último conteúdo do capítulo. Rússia estava tendo vantagem? Rússia estava apanhando demais. Então, isso também demanda esforço, demanda população. População essa que só está sofrendo e não está tendo nenhum benefício, tá? Se liga nisso aí. A gente vai ter aqui a formação dos sovietes. Vão ser conselhos operários que vão ser criados para buscar melhorias e vão pressionar esse czar. Até que ele cria aqui a Duma, que vai ser a criação de um parlamento nacional, essa Duma, a fim de criar uma constituição e tudo mais. Beleza, mas a Duma ela vai ser também um pouco problemática aí com esse czar. A gente vai falar sobre isso. Então, tranquilo até aqui? Aí a gente vê aqui na página 37 os trajes, né, bem característicos desses russos. 15 milhões de pessoas indo pra guerra, gente. Página 38, também tudo isso aqui já falamos, tá? Sobre a Rússia ir na Grande Guerra e que não estava sendo uma coisa legal pra Rússia. Beleza, gente, aqui a gente tinha parado nosso conteúdo. Então, vamos fazer a correção do que tinha ido para casa para vocês, que eu espero que vocês tenham feito, tiveram tempo. Às vezes vai passar barulho de carro e moto, mas é isso aí, ignora. Página 35, foi a primeira para a casa de vocês. Organize as ideias. Vai aí na página 35. Lavando a mão, né, povo? Higiene, ó. Organize as ideias. Número 1. Em relação às principais ideologias que se fortaleceram na Europa durante o século XIX, cite 2 princípios do socialismo. Estudamos ano passado ideologias que vão nascer emergentes aí do século XIX. Então, acho que imagino que tá fresco na cabeça de vocês, ainda mais que eu tinha revisado. O que é que vocês colocaram? Que características do socialismo a gente podia tá colocando aqui? Então, primeira coisa,
Quem que controla os meios de produção aqui no socialismo? Estado, com E maiúsculo, tá? Eu tenho, então, o Estado controlando os meios de produção. É de responsabilidade do Estado a questão da distribuição. Qual que é a grande finalidade aí do socialismo? Busca de igualdade. Tranquilo? Número 2. Releia o texto de Eduardo Valadares e Márcia Berbel sobre as condições da Rússia no início do século XIX e observe novamente as imagens dos trabalhadores russos. Reflita sobre esses documentos e explique a relação entre as condições de vida e de trabalho na Rússia e difusão dos princípios socialistas. No caso, era o textinho aqui da página 34, tá, gente? Que vocês iam estar lendo para responder. Tem que sempre focar nas referências que eu falo. Gente, então relendo esse texto aí, observando as imagens aqui da página 35, como que era a condição de vida desse povo russo e como que o socialismo chega para eles? Gente, eu tenho um povo que tá na miséria, é um povo que tá sendo explorado, desamparado, passando fome, e quando eu tenho uma teoria que chega, que fala que quer pregar a igualdade para os povos, isso vai ser bem aceito? Para pensar, demais, né? Então é isso que vocês iam estar me explicando aí nessa questão, tranquilo? Então vai encontrar um terreno extremamente fértil para florescer a teoria socialista. Outra tarefa foi na página 39. Troca de ideias. Número 1. Retome a imagem de abertura do capítulo, converse com colegas de turma e responda. No caso, você e Deus, olha aí, você e seus pais. Por qual razão os revolucionários executaram toda a família do czar, mesmo diante da renúncia do governador? Do governante. No caso, o czar ele é obrigado a renunciar, mas mesmo renunciando, eles matam. Eles entram no Palácio de Inverno e matam esse czar. Por quê? O que vocês colocaram? Por que eu preciso matar? É violência por violência ou tem algo a mais aí por trás? Gente, o que é interessante pensar? Eu tiro esse czar e eu mato esse czar para não deixar nenhum futuro herdeiro da monarquia. É para não deixar a menor chance de restaurar essa monarquia. É começar um novo governo do zero. Beleza? E a número 2, converse com os colegas para discutir se, com base no que pregava o socialismo científico, lembra da diferença, utópico e científico, a Rússia pré-revolucionária tinha as características esperadas para iniciar uma revolução protagonizada pelo operariado. Anote as suas conclusões aí nas linhas a seguir. O que a gente podia colocar aqui nessa questão? O que vocês podiam falar? Vocês tinham que pensar isso, socialismo científico, e se ele tinha aqui as características base para uma revolução do operariado. Olha a palavra, operariado. O que vocês colocaram aí? O que acontece? A gente tem um terreno fértil para o socialismo? Tem. A gente tem um povo aí que está sendo explorado, que busca por igualdade e tudo mais. Mas a gente tem um povo que a característica da Rússia, ela é o quê? Rural. É o campesinato. Então, o que acontece? A teoria socialista, ela vai buscar a igualdade. Mas essa revolução proletária, que era proposta pelo socialismo científico, ela não era o foco ali para a Rússia. Né? Então, no caso, é uma revolução que ela não estava prevista ali por Marx. Vai ser uma revolução diferente, ela vai ter que ser uma revolução o quê? Dos camponeses, tá? Então, vamos buscar aqui umas palavras mais claras. Ela não apresentava as condições esperadas do socialismo científico. Ela vai ter que agir ali de formas diferentes. Porque eu não estou lidando com a população que é, em sua maioria, operária. Estou lidando com uma população que é do campesinato. Beleza? Gente, então vamos pro conteúdo de hoje de vocês. Essa aula vai ficar um pouquinho maior porque eu tive que fazer uma retomada aí de revisão do exercício. Revoluções de 1917. Gente, o ano de 1917 ele vai ser chave para a Rússia. Por quê? Primeiramente, porque eu vou ter aí as grandes revoluções russas acontecendo. Eu tô falando de mais de uma.
Eu vou ter uma revolução acontecendo em fevereiro e outra acontecendo em outubro. Vamos falar disso agorinha. Além disso, algo que a gente já tinha comentado é que em 1917 eu tenho a saída da Rússia da Grande Guerra. Lembra? Vamos entender melhor por que isso acontece. A gente viu que ela sai por meio de um tratado, porque estava tendo problemas internos. Vamos entender aqui agora o que acontece. Gente, então beleza. Em fevereiro eu tenho os mencheviques à frente do processo revolucionário tomando o poder. Lembrando, mencheviques são os moderados, né, que propõem uma revolução burguesa e tudo mais. Mencheviques esses que tomam o poder, mas digamos que não muda muita coisa assim pro povo, não, tá? Eles não vão buscar fazer reformas e mudanças que agradem a população, mudanças com aquele tal de ideal de igualdade, e isso aí ainda vai deixando essa galera contrariada. E aí eu tenho um governo provisório que continua na Grande Guerra. Pera, que mudanças eu tô tendo? Só que vai surgindo no cenário russo um sujeito chamado Lenin. O Lenin ele vai vir com as tais teses de... fevereiro eu tenho a primeira revolução. Em abril eu vou ter o Lenin publicando as teses de abril. As teses de abril do Lenin, ele vai ter um lema central, onde ele vai falar paz, pão e terra. É base, é fácil de gravar, é rápido. Eu preciso ter paz, eu preciso ter pão, comida e eu preciso ter terra para esse povo trabalhar. Isso aí vai encher com que a população quer, até que quando chega em outubro, os bolcheviques conseguem tomar um poder, algo que nem vai ser de tão difícil para eles estão em maior número, a população vai estar aí apoiando eles. E aí, o que acontece? Vira para mim aí na página 40, pra gente acompanhar juntos. A gente tem a Revolução Socialista, que é a Revolução de Outubro. Ou seja, fevereiro eu tenho a Revolução Menchevique, eu tenho a Revolução de cunho burguês. Já em outubro eu tenho a Revolução Socialista, liderada pelo Lenin. E uma revolução que agora sim a gente vai ver grandes diferenças aí no cenário russo, tranquilo? Vai derrubar então esse governo provisório, vai ter o Lenin à frente do governo. Uma das medidas vai ser assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que vai ser a saída da Rússia da Grande Guerra. Não tem a menor condição da Rússia continuar. Ela mal está conseguindo se equilibrar sozinha, quem dirá fornecendo amparo em uma guerra. E aí a gente tem uma imagem aqui, ó, o bolchevique. O que essa imagem está representando? Olha essa cor aí, ó, da bandeira vermelha. Remete a alguma coisa aí para vocês? Esse bolchevique, no caso, olha o tamanho aí que esse sujeito tá. Lembra, a gente sempre tem que buscar analisar tudo que tá em um quadro. A Revolução Bolchevique, ela vai mudar toda a estrutura, ela vai acabar com títulos de nobreza, monarquia. Os poderes agora eles passam aí para a mão do Estado, né, que vai estar fazendo a organização social desse povo. Beleza, gente? Então, no caso, a gente revisou o conteúdo, vimos que o ano de 1917 é chave para a Rússia. 2017 a gente fez 100 anos desse movimento. Tem em fevereiro Revolução Menchevique, tenho as teses em abril com Lenin, tenho em outubro a Revolução Bolchevique liderada pelo Lenin, que vai ter a saída aí da Rússia da Grande Guerra e que vai buscar fazer uma reformulação do modo de vida desse povo russo, desse povo aí campesino, esse povo que tá passando fome. O Estado agora gerindo de forma que eu separo poderes da igreja, que era ortodoxa, do Estado, elimino qualquer rastro de absolutismo, de monarquia desse governo, e é isso. Gente, anota aí o para casa, por favor. Vocês vão fazer para mim a página 40, que é o Organize as Ideias, e a página 41, que são outras versões. A gente corrige isso na nossa próxima aula. E as dúvidas que vocês tiverem a respeito dessa aula, vocês vão me enviar hoje pra gente responder juntos, beleza? Beijo, todo mundo com Deus. Tchau.